Meu Guri é a música desta semana no refrão. Cantada pela brasiliense Janete Dornelas, a canção é um clássico de um dos maiores poetas da MPB, Chico Buarque de Holanda. A cantora conversa com a gente sobre a emoção que sente com a música, sobre pais e filhos, trabalho infantil e como desigualdade social e criminalidade estão relacionados. Outro ponto que a música traz aqui é a história do furto, né? O menino sempre traz os presentes para a mãe, e presentes aí entre aspas, porque são frutos de um furto. Ninguém entrega de presente uma bolsa completa, com direito a, como é que é? Documentos, terço, partuar, caderneta chave, e tudo mais. É. E ela não desconfia. É aquilo que eu falei, ela é mãe, ela finge que não vê, né? Agora, o interessante é que é uma criança, né? E ela diz que ele está trabalhando. Então, a criança deveria estar na escola, não deveria estar trabalhando. Além desse ponto da criança não poder trabalhar, será que a criança, ela sabe o crime que ela está cometendo? Ela sabe que ela não pode pegar a bolsa dos outros e levar para casa, mesmo que seja para dar de presente para a mãe? Nesse contexto ela não sabe, porque ela está vivendo isso. Essa é a realidade dela, ela não está indo para a escola como deveria estar, ela não tem atividades culturais onde ela mora, que poderiam estar levando ela para um outro caminho, um caminho de pensar, de refletir, de entender sua realidade. Então ela está vivendo o que ela acha que é normal. É comum você ver crianças na rua hoje que acham natural isso que eles estão fazendo, porque eles não conhecem outra realidade, né? Então, para ele, o roubo é o que ele sabe, é o que ele está vivendo ali naquela comunidade dele. Ele vai, faz o trabalho dele e volta para casa com aquilo ali. E ela, como mãe, finge que não está vendo, né? Na verdade, é um processo todo de falta de cultura e de educação desde a mãe. A mãe já não tem essa visão de que ele é uma criança e que deveria estar na escola estudando. Não trabalhando. E não trabalhando. Para se ter uma ideia, no Brasil, quase 3 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 14 anos trabalham nas mais diversas atividades. A luta pela erradicação do trabalho infantil é da sociedade. Mas em um país com tantas desigualdades regionais históricas, essa é uma tarefa árdua. Muitos instrumentos de combate à exploração infantil foram criados nos últimos anos. Mas nada melhor que a educação para mudar essa realidade. Porque lugar de criança é na escola. Ela não deve ter estudado também. Né? Na verdade, ela não estudou, porque você vê muitas mães carentes que têm essa preocupação. Não, meu filho, você vai estudar. Porque entende que através do estudo ele pode vir a ser um indivíduo melhor, um cidadão melhor, né? Porque a gente sabe, muitas pessoas hoje estão no crime, às vezes não é porque querem, é por falta de opção. Né? A mãe ou o pai estão ali passando fome, estão sem emprego, também não têm educação. Eles têm que alimentar aqueles filhos que eles não deveriam ter tido e acabam roubando também. Coloca a culpa no sistema que a gente vive, sistema capitalista, porque uma vez que ele estimula o consumo, aquela criança que não tem dinheiro para comprar, ela fica, olha, mas por que o meu colega tem e eu não tenho? Então, aí alguém explica, ele tem porque ele tem dinheiro, então ele vai atrás daquilo porque é um desejo, é estimulado, né, o tempo inteiro. Mas com certeza, com certeza. E não só a criança, o próprio adulto que está no crime, ele também tem essa visão. Por que ele pode e eu não posso? Por que ele tem e eu não tenho? A criança vê isso. Poxa, aquele tênis, por que ele tem aquele tênis e eu não tenho? As pesquisas que nós temos aqui no Brasil, em torno da espécie de ato infracional praticado por adolescente, né, é sempre ato atentatório ao patrimônio alheio. Ou seja, é o furto e é o roubo, muito mais o roubo, que é muito mais rápido dele ser praticado, né? E assim como os adolescentes da classe média e classe média alta têm necessidades, a necessidade de ter uma camiseta de marca, um tênis de marca, o adolescente mais empobrecido também, ele tem essa necessidade. Só que o da classe média e a classe média alta tem os pais que de alguma forma vão proporcionar a satisfação, né, dessa necessidade, comprando a camiseta ou o tênis, enquanto que o adolescente da classe mais empobrecida não. Ele não tem pai que tenha condição de dar isso a ele. E isso tranquilamente determina e fomenta para que ele parta para a prática de crimes. Eu acho que o ponto fundamental é a questão da autoestima. O esporte, a cultura,
elas melhoram a tua autoestima. Porque você se sente participando de um processo, você se sente importante naquele momento, você é importante, você é valorizado. Aí você começa a ver o crime ou as drogas com outro olhar. Né? Por que a pessoa se envolve com a droga? É baixa autoestima, não tem, com certeza, ela se sente desvalorizada, ela precisa daquilo para se sentir importante e tal. E quando ela direciona essa energia para a cultura, para uma atividade, um teatro, uma música, ou um esporte, qualquer coisa assim, ela se sente cidadão, ela se sente valorizada, ela se sente importante e pronto, ela não vai querer voltar para aquilo lá. Não tem trabalho, em vez de estar trabalhando, estão roubando, usando droga. Diversão, no caso, a pessoa tem que ter lazer, hoje em dia está faltando muito isso, e trabalho, né? Porque se você a mente não está ocupada, o que vai acabar na criminalidade. Boas influências para os jovens estarem mais aptos a estudar, a esporte, a coisas mais educativas. Qual é o ponto que você acha que o indivíduo ele aprende a diferenciar o certo do errado? Qual é o ponto que o furto, pelo fato de simplesmente ou ingenuamente querer ter um tênis que o colega tem, esse desejo passa a ser encarado como certo e errado? Aí vem de valores, né? Eu acho que vem de casa, dos valores que você aprende em casa. Né? Aí se você tem um lar desestabilizado, você não vai ter valores. Se você vê o seu pai fazendo coisas parecidas, até coisas assim, e eu não estou falando aqui de pessoas carentes, não. Eu acho que aquele rapaz de classe média... Não, o princípio existe em toda a classe social, né? Você vê o seu pai, que é funcionário lá de um órgão público, recebendo uma propina, ou sendo, né, comprado por um outro... Né? Se você está acostumado a esse ambiente... Você entende que aquilo é correto.